Um soldado entrou num bunker abandonado em 1998. Saiu em 2023 sem ter envelhecido um único dia. O que aconteceu lá dentro vai deixar-vos arrepiados. Esta história real foi classificada como segredo militar durante 25 anos, até agora. Olá, pessoal! Hoje vou contar-vos uma história que deveria ter permanecido enterrada para sempre. Foi encontrada num diário militar secreto, escondido durante décadas. E quem leu até o fim nunca mais foi o mesmo. Se gostam de histórias reais de terror, mistérios inexplicáveis e fenômenos paranormais que desafiam a própria ciência, este vídeo vai deixar-vos sem dormir durante semanas. Mas antes de começarmos, atenção! Esta história contém elementos extremamente perturbadores. Relatos de experiências militares secretas, desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos que a ciência não consegue explicar. Se são impressionáveis, talvez seja melhor saírem agora. Para os corajosos que ficaram, apertem os cintos. Vamos mergulhar num dos casos mais perturbadores da história militar moderna. Para entenderem a gravidade do que vou contar, precisam de conhecer o contexto histórico. Inverno de 1998. A Guerra Fria havia terminado oficialmente, mas os seus segredos mais negros permaneciam enterrados. Fronteira entre a Alemanha e a República Checa. Uma região remota coberta pela densa Floresta Negra, um lugar que sempre foi associado a lendas sombrias. Aqui ficava a base militar ultra-secreta Einsicht 17, que significa visão interior em alemão. Um nome que, como vão descobrir, tinha um significado muito mais sinistro do que aparentava. Esta base foi construída em 1953, durante o auge da Guerra Fria. Oficialmente, era um posto de observação, mas documentos desclassificados revelaram: a verdade em SIC 17 era um laboratório de experiências psicológicas ilegais. Prisioneiros políticos, soldados rebeldes, até civis suspeitos eram levados para lá, e muitos nunca mais saíram. Os habitantes locais sussurravam histórias sinistras, gritos durante a noite, luzes estranhas, pessoas que entravam na floresta e saíam diferentes. Quando saíam, a base foi oficialmente desativada em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Mas as lendas continuaram. E agora sabemos por quê. Markus Feldman, 22 anos, soldado de elite do exército alemão, filho de uma família militar. O seu pai servira na Segunda Guerra Mundial, o seu avô na Primeira. Era conhecido pela sua coragem, mas também pela sua curiosidade excessiva. Os superiores sempre o avisavam: Feldman, um dia essa curiosidade vai meter-te em sarilhos. Naquele dezembro de 1998, Markus fazia parte de uma patrulha especial de reconhecimento. A missão parecia simples: catalogar estruturas militares abandonadas na fronteira, verificar se havia presença humana, relatar qualquer atividade suspeita. A equipa era composta por 5 homens. Tenente Becker, 45 anos, veterano, conhecia todos os segredos da região. Sargento Krüger, 35 anos, especialista em comunicações. Soldado Weber, 28 anos, especialista em explosivos. Soldado Schmidt, 24 anos, médico de campo. E Markus Feldman, o mais novo, mas também o mais determinado. Nenhum deles sabia que esta seria a última missão que fariam juntos. O plano era simples: chegar a Einsicht 17 de manhã, fazer uma inspeção rápida e regressar antes do anoitecer. Mas há coisas na vida que não seguem planos. 6 de dezembro de 1998, 7h30, a patrulha partiu numa manhã gelada. A neve caía pesadamente, cobrindo os trilhos da floresta. Markus escreveu no seu diário: o silêncio é diferente aqui. Não é apenas a ausência de som. É como se o próprio ar estivesse a escutar.
Os pássaros não cantam, os animais não se movem. É como se a natureza soubesse que deve evitar este lugar. À medida que se aproximavam de Einsicht 17, a temperatura parecia descer ainda mais. Os seus equipamentos começaram a funcionar mal. Bússolas giravam descontroladamente. Rádios chiavam com interferências estranhas. Weber, o especialista em explosivos, foi o primeiro a notar algo estranho. Chefe, isto não está certo. Segundo o mapa, a base deveria estar a 2 quilômetros. Mas já caminhamos 5. E parece que estamos sempre à mesma distância. Becker parou o grupo. Verificou o GPS, que mostrava coordenadas impossíveis. Como se estivessem a mover-se em círculos, mesmo caminhando em linha reta. Foi então que ouviram o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Um som metálico, como uma porta pesada a bater. Vinha da direção da base. Mas, segundo todos os relatórios, Einsicht 17 estava abandonada há 9 anos. Marcos escreveu: o som repetiu-se 3 vezes, sempre no mesmo intervalo, como se alguém estivesse a marcar tempo, ou a contar-nos. Quando finalmente avistaram Einsicht 17, todos ficaram em silêncio. A base era maior do que esperavam, muito maior. Segundo os ficheiros militares, era uma estrutura simples, alguns edifícios, uma torre de observação, um bunker subterrâneo, pequeno, mas o que viam à sua frente era uma instalação massiva, torres de betão que se erguiam como dedos esqueléticos, edifícios conectados por túneis aéreos. E, no centro, um buraco negro no chão, uma entrada para o subterrâneo que parecia descer infinitamente. Schmidt, o médico, verificou os mapas 3 vezes. Isto não pode estar certo. Esta base tem o triplo do tamanho que consta nos registros. Becker, que conhecia a região há décadas, estava visivelmente perturbado. Eu já passei aqui antes, em 1987. Esta base não era assim. Tinha apenas 2 edifícios pequenos. A neve. À volta da base tinha uma cor estranha. Não era branca pura. Tinha um tom acinzentado, como se estivesse misturada com cinzas, e havia pegadas recentes na neve, pegadas de botas militares, mas as pegadas não levavam à base, levavam para longe dela, como se alguém tivesse saído correndo. Marcos contou-as, 47 pares de pegadas diferentes, todas a correr na mesma direção, para a floresta. Krüger tentou contactar a base pelo rádio. A resposta que recebeu gelou-lhes o sangue, uma voz distorcida. Sussurrou: finalmente chegaram, mas ninguém deveria estar ali. A partir deste momento, tudo o que vou contar está documentado no diário de Marcos, escrito em tempo real. Enquanto se aproximavam da entrada principal, selada com placas de betão, começaram a ouvir sons vindos do subterrâneo. Primeiro eram batidas metálicas, rítmicas, como se alguém estivesse a bater códigos Morse. Schmidt, que conhecia Morse, traduziu SOS, SOS, fujam, SOS. Depois, os sons mudaram, vozes humanas, gritos abafados, pedidos de socorro, mas não eram vozes aleatórias, eram específicas. Becker, ajuda-nos. Krüger, estamos aqui embaixo. Feldman, não nos abandones. Como era possível? Ninguém sabia que eles estavam ali. A missão era secreta. Weber encontrou a escotilha lateral, quase completamente escondida pela vegetação. Mas quando a limparam, descobriram algo que não constava em nenhum relatório. A escotilha estava coberta de símbolos. Não eram símbolos alemães, nem russos, nem de qualquer língua conhecida. Pareciam antigos. Muito mais antigos que a própria base. Schmidt, que estudara arqueologia antes de se alistar, ficou pálido. Estes símbolos são pré-históricos, ou pelo menos deveriam ser. Mas parecem recém-gravados,
Quando Becker tocou na escotilha para abrir, ela estava quente. Quente como se tivesse estado ao sol durante horas. Mas estavam em pleno inverno, com neve. A escotilha abriu-se com um som sibilante, como se lá dentro houvesse pressão diferente, e o que saiu de lá dentro mudou tudo. Um vento quente e seco, com cheiro a enxofre, e algo doce e enjoativo, como carne em decomposição. Mas era dezembro. Lá fora estavam 15 graus negativos. Marcos escreveu: como se lá dentro fosse um mundo diferente, com as suas próprias leis, as suas próprias regras. A decisão de entrar foi tomada pelo tenente Becker. Mais tarde, Marcos questionaria esta decisão milhares de vezes, mas naquele momento pareceu a única opção lógica. Eram soldados, tinham uma missão, e havia pessoas lá embaixo a pedir socorro, ou pelo menos era isso que pensavam. A descida começou normalmente. Uma escada metálica, um corredor de betão, tudo standard para uma instalação militar. Mas à medida que desciam, as coisas começaram a mudar. As paredes, que inicialmente eram de betão cinzento normal, começaram a ter manchas. Manchas escuras que pareciam orgânicas. E Weber passou a mão numa delas. Está úmida e quente, como se estivesse viva. O corredor, que deveria ser reto segundo os planos, começou a curvar. Primeiro ligeiramente, depois em espirais apertadas. Schmidt, que estava a mapear o percurso, parou confuso. Segundo os meus cálculos, já deveríamos ter saído do outro lado da colina, mas continuamos a descer. As lanternas começaram a falhar. Não por falta de bateria. Tinham sido carregadas de manhã. Simplesmente falhavam. Como se algo estivesse a absorver a luz, e os sons lá de baixo ficaram mais altos, mais claros. Já não eram apenas gritos. Eram conversas, sussurros, risadas de crianças numa base militar abandonada. Marcos começou a questionar a própria sanidade. Estou a ouvir uma música de embalar, a mesma que a minha mãe me cantava quando era pequeno. Mas isso é impossível. Como pode haver essa música aqui? Foi então que viram a primeira coisa que desafiava toda a lógica. Uma porta. Uma porta moderna, com um teclado eletrônico, a funcionar, com luzes LED vermelhas, numa base abandonada há 9 anos, sem eletricidade. No ecrã do teclado, uma mensagem piscava: "Bem-vindos de volta". A porta abriu-se sozinha, com um bip eletrônico. Do outro lado, um corredor iluminado por luzes fluorescentes, limpas, funcionais, como se a base estivesse em pleno funcionamento. Mas isso era impossível. Becker verificou o equipamento de detecção de energia elétrica. Nada. Não havia corrente elétrica em lado nenhum, mas as luzes funcionavam, avançaram pelo corredor. As paredes estavam cobertas de fotografias de soldados. Centenas delas. Weber parou em frente a uma. Espera, este sou eu. Esta fotografia. Sou eu. Era verdade. Era uma fotografia de Weber, mas com um uniforme diferente, mais antigo. E ele parecia mais velho. Schmidt encontrou a sua própria fotografia. Depois Krüger. Depois Becker. Todas com uniformes que nunca tinham usado. Todas em poses que não se lembravam de ter feito. Marcos encontrou a sua no final do corredor, mas na sua fotografia ele estava ferido, com cicatrizes no rosto, e os seus olhos pareciam vazios. Por baixo da fotografia, uma placa metálica: Marcus Feldman, entrada 06/12/1998, saída. Nunca o grupo entrou em pânico. Tentaram voltar atrás, mas a porta por onde tinham entrado já não estava lá. No lugar dela, uma parede sólida de betão. Krüger tentou contactar o exterior pelo rádio. A única resposta que recebeu foi a sua própria voz, distorcida. "Krüger, ajuda-me. Estou preso. Há tanto tempo."
Schmidt começou a hiperventilar. Isto não é real. Isto não pode ser real. É algum tipo de alucinação coletiva. Mas Marcus notou algo que os outros não viram. No chão do corredor, pegadas de sangue. Pegadas recentes. E levavam a 3 direções diferentes. Esquerda, para uma porta com a placa Laboratório. Direita, para uma escada descendente com a placa Níveis Inferiores. Em frente, para uma porta dupla com a placa Sala de Observação. Mas nos mapas originais da base, só existia um corredor. Como podiam existir 3 caminhos onde deveria haver apenas um. Becker tomou a decisão de dividir o grupo. Um erro que custaria caro. Weber e Schmidt iriam investigar o laboratório. Krüger desceria aos níveis inferiores. Marcus e Becker iriam à sala de observação. Esta foi a última vez que se viram. Todos juntos, Marcus e Becker abriram a porta dupla da sala de observação. O que encontraram lá dentro destruiu qualquer esperança de que isto fosse normal. Era uma sala circular, com janelas de vidro em todo o perímetro. Mas as janelas não davam para o exterior. Davam para outras salas, dezenas delas, todas ocupadas. Numa sala, um homem de uniforme militar sentado numa cadeira, imóvel, há horas, ou talvez há anos. Noutra, uma mulher de bata branca escrevendo constantemente num quadro. As mesmas fórmulas, uma e outra vez. Numa terceira, crianças brincavam com brinquedos antigos. Mas os seus movimentos eram mecânicos, repetitivos. Becker verificou os controlos da sala. Havia ficheiros, milhares deles. Marcus abriu um ao acaso. Sujeito, 1847. Soldado Hermann Klaus. Entrada, 15/3/1987. Experiência, distorção temporal. Estado, consciente em loop outro ficheiro. Sujeito, 256. Civil, Greta Muller. Entrada, 02.08/1989. Experiência, memórias fragmentadas. Estado, reescrevendo identidade. Havia centenas, milhares. E no final da lista, 5 nomes novos. Sujeito 3891. Tenente Hans Becker. Entrada, 06.12/1998. Experiência, iniciada, sujeito, 3892. Soldado, Marcus Feldman. Entrada, 06.12/1998. Experiência, iniciada. Os outros 3 nomes eram Weber, Schmidt e Krüger. Todos com a data de entrada daquele dia. Todos com o estado. Experiência iniciada. Foi então que Marcus percebeu a verdade aterrorizante. Eles não tinham descoberto uma base abandonada. Tinham caminhado diretamente para uma armadilha. Uma armadilha que estava à espera deles há anos. E lá fora, nos controlos principais, alguém os estava a observar. Alguém que sabia exatamente quem eles eram e o que ia fazer com eles. Marcus encontrou um diário na sala de observação. O diário do Dr. Heinrich Zimmer, o último comandante de Einsicht 17. As páginas revelaram a verdade terrível. 15 de novembro de 1989. A base vai ser desativada, mas o projeto Einsicht não pode parar. Descobrimos como fragmentar o tempo. Como criar bolsões onde as leis da física não se aplicam. 20 de novembro de 1989. Ativamos o protocolo final. A base agora existe fora do tempo linear. Continuaremos as experiências indefinidamente. Às 3 de dezembro de 1989. Conseguimos. Einsicht 17. Agora é um organismo vivo. Alimenta-se de consciências. Cresce com cada nova mente que capturamos. Marcus continuou a ler, horrorizado. A base escolhe as suas vítimas, atrai-as, faz com que descubram a sua localização. Cria situações onde a curiosidade as obriga a entrar. Cada pessoa que entra torna-se parte da base. A sua consciência é fragmentada, estudada, replicada. A base aprende, evolui.
Em breve, não precisaremos de atrair ninguém. A base poderá projetar-se para o mundo exterior. A última entrada era de dezembro de 1998. Hoje chegaram 5 novos sujeitos. Soldados alemães. A base preparou-se durante anos para eles. Conhece os seus nomes, as suas memórias, os seus medos. O soldado Feldman é especial. A sua mente é forte, resistirá mais tempo. Será interessante estudar o processo de fragmentação numa consciência resiliente. Marcos percebeu que tudo tinha sido planeado. A missão, a descoberta da base, até mesmo a decisão de entrar. Foram manipulados desde o início. Tentou contactar Becker, mas ele tinha desaparecido. Simplesmente evaporou-se. Os rádios só transmitiam vozes dos seus companheiros, mas distorcidas, pedindo socorro de locais impossíveis. E nos monitores da sala, Marcos viu-os. Weber estava numa sala circular, correndo sempre na mesma direção, mas nunca saindo do lugar. Schmidt estava numa sala de cirurgia, operando o próprio corpo repetidamente. Krüger estava numa sala de comunicações, enviando a mesma mensagem de socorro há horas, todos presos nos seus próprios pesadelos pessoais. E Marcos estava sozinho na sala de observação, vendo tudo, forçado a testemunhar o sofrimento dos seus amigos. Foi então que Marcos viu o espelho. Estava no centro da sala, onde antes não havia nada. No reflexo, viu-se a si próprio, mas mais velho, ferido, com o uniforme em farrapos, e atrás dele, no espelho, todos os seus companheiros, parados, observando. Figura no espelho moveu os lábios. Tu já cá estiveste. Sempre estiveste. Isto é apenas uma memória. Marcos gritou, atirou contra o espelho, rachou, mas não se partiu. O ambiente tremeu, alarmes soaram, luzes vermelhas piscaram. De repente, todas as portas se abriram simultaneamente. Marcos correu, através de corredores que mudavam de forma, por escadas que levavam sempre para cima, mas nunca chegavam ao topo. Ouvia os seus próprios gritos a ecoar à sua volta. Vozes de si próprio, de diferentes momentos, todas gritando ao mesmo tempo. Finalmente, viu luz natural. A escotilha. Correu como nunca na vida. Subiu as escadas de 3 em 3. Quando saiu, estava a chorar, a gritar, coberto de suor e sangue. Mas, quando olhou à volta, tudo estava diferente. Não havia neve. As árvores eram diferentes. A própria floresta parecia ter mudado. Caminhou durante horas até encontrar uma estrada que não existia quando chegaram. Os carros que passavam eram diferentes, mais modernos, com designs que nunca tinha visto. Quando chegou ao posto de combustível e viu o calendário, percebeu a verdade final. Tinha passado 25 anos lá dentro, mas para ele foram apenas algumas horas. Einsicht 17 não existia apenas fora do espaço, existia fora do tempo. Marcos foi internado no Hospital Militar de Berlim. Os médicos ficaram perplexos. Fisicamente mantinha 22 anos. Nenhum sinal de envelhecimento, nenhuma alteração genética, mas psicologicamente estava destroçado. Todas as noites escrevia a mesma frase centenas de vezes. Eles ainda lá estão. Einsicht 17 ainda os tem. Em 2019, uma equipe de investigação do History Channel tentou localizar Einsicht 17. Usaram coordenadas militares, fotografias aéreas, detetores de metal. Não encontraram nada. Nem ruínas, nem fundações, nem sinais de que alguma vez tenha existido uma base ali. Mas encontraram algo estranho. Numa área circular de 200 metros, nenhuma planta crescia. A terra estava estéril e quente, mesmo no inverno. As bússolas giravam descontroladamente naquela área e equipamentos eletrônicos falhavam sem explicação. Até hoje, Marcos permanece internado. Aos 47 anos cronológicos, mas com o corpo de 22. Não fala com ninguém.
Mas todas as noites, às 3h33 da madrugada, acorda e olha fixamente para o espelho do quarto. Os enfermeiros dizem que às vezes ele sorri. Não um sorriso de alegria, mas de reconhecimento, como se visse alguém conhecido no reflexo. Em 2020, um enfermeiro corajoso perguntou-lhe o que via no espelho. Marcos respondeu, pela primeira vez em anos: "Os meus amigos ainda estão à minha espera." E depois sussurrou algo que gelou o sangue do enfermeiro: "Em breve vou voltar para os buscar." Einsicht 17, nunca deixa ir os seus filhos. E aqui termina uma das histórias mais perturbadoras que já investiguei. Acreditam que existem lugares onde o tempo e o espaço não obedecem às nossas leis? Locais onde a própria realidade pode ser manipulada? Esta história mexeu convosco? Sentiram arrepios? Comenta aí embaixo. Já viveram algo inexplicável? Conhecem casos similares de desaparecimentos militares? Se chegaram até o final destes 20 minutos de terror puro, são verdadeiros corajosos. Deixem o vosso like. Ajuda imenso o algoritmo a levar esta história a mais pessoas que precisam de conhecer a verdade. Partilhem este vídeo, mas avisem os vossos amigos primeiro. Nem toda a gente está preparada para descobrir que há coisas neste mundo que a ciência não consegue explicar. Se querem mais histórias reais de mistério, casos militares secretos e fenômenos paranormais que vão tirar-vos o sono, subscrevam o canal e ativem as notificações. E cuidado com os espelhos. Esta noite, nunca sabem quem podem encontrar do outro lado. Obrigado por assistirem. Até o próximo mistério, se tiverem coragem.